O Paleolítico da China revela uma das mais longas e contínuas histórias da presença humana no planeta, iniciada há mais de 2 milhões de anos. Nesse vasto território, diferentes humanidades aprenderam a sobreviver, adaptar-se e transformar o ambiente muito antes do surgimento das civilizações que conhecemos hoje. Parte 1. Quando o humano ainda era apenas uma possibilidade, 2,1 a 1,5 milhões de anos atrás. Muito antes de impérios, antes da escrita, antes mesmo da ideia de civilização, a terra que hoje chamamos China era um vasto território indomado, moldado por ventos glaciais, rios violentos e ciclos climáticos implacáveis. Há cerca de 2,1 milhões de anos, esse cenário hostil testemunhou algo quase invisível: a passagem silenciosa dos primeiros hominíneos pelo leste da Ásia. No Planalto de Loess, no sítio de Shanshen, pedras lascadas abandonadas no solo não contam histórias heróicas, mas revelam algo mais profundo: a luta crua pela existência. Esses seres não vieram conquistar a Terra, vieram apenas tentar não desaparecer dentro dela. Cada ferramenta de pedra é um vestígio de decisão consciente, um gesto mínimo de inteligência em um mundo que esmagava os fracos sem hesitação. Vida, ambiente e tecnologia primitiva. Esses primeiros habitantes da China paleolítica viviam cercados por perigos constantes. Grandes predadores dominavam o topo da cadeia alimentar, e os hominíneos ocupavam uma posição frágil, dependentes da coleta, do oportunismo e da observação atenta. As ferramentas encontradas, lascas simples, núcleos irregulares, pedras quebradas sem padronização, pertencem ao que chamamos de modo 1, a forma mais antiga de tecnologia humana. Não havia planejamento elaborado, nem estética, apenas função imediata: cortar carne, quebrar ossos, raspar superfícies. Ainda assim, essas ferramentas representam uma ruptura radical com o mundo animal. Pela primeira vez na história da região, um ser vivo alterava deliberadamente um objeto natural para aumentar suas chances de sobrevivência. Não havia fogo controlado, não havia abrigo permanente, não havia linguagem complexa. A morte era comum, e a infância, curta. Cada geração sobrevivia apenas se aprendesse rapidamente observando a anterior. O Paleolítico chinês nasce, portanto, não como um avanço triunfal, mas como uma resistência silenciosa contra a extinção. Esses primeiros hominíneos não sabiam que estavam inaugurando uma presença humana contínua no leste da Ásia. Eles apenas repetiam gestos que funcionavam, dia após dia, sob um céu indiferente. A história humana na China começa aqui, não com glória, mas com fragilidade absoluta, onde existir já era um feito extraordinário. Parte 2. O Homo erectus e a conquista lenta do território, 1,7 a 1,2 milhões de anos atrás. Expansão humana e novo corpo para um mundo hostil. Por volta de 1,7 milhão de anos atrás, uma nova forma humana começa a deixar marcas mais claras no território chinês. O Homo erectus surge não como um conquistador súbito, mas como um sobrevivente aprimorado. Seu corpo era mais alto, mais robusto, com pernas longas adaptadas a longas caminhadas e um cérebro maior, capaz de memorizar paisagens, rotas e perigos. Diferente de seus predecessores, o Homo erectus não apenas passava pela terra, ele começava a ocupá-la. A China, com seus contrastes extremos entre o norte frio e o sul subtropical, tornou-se um laboratório evolutivo implacável, onde apenas grupos altamente adaptáveis conseguiam persistir por gerações. Tecnologia estável, cultura resistente. As ferramentas do Homo erectus chinês continuam simples à primeira vista, ainda pertencentes ao modo 1, mas agora aparecem em maior quantidade, distribuídas de forma sistemática nos sítios arqueológicos. Isso indica repetição, aprendizado e tradição cultural. Diferente da África e da Europa, onde bifaces acheulenses se tornaram comuns, na China essas ferramentas quase não aparecem. Durante décadas, isso foi interpretado como atraso tecnológico, mas hoje sabemos que se trata de adaptação regional.
As rochas disponíveis, os tipos de presas e os modos de vida favoreceram ferramentas menores, mais rápidas de produzir e suficientemente eficientes. A cultura material chinesa do Paleolítico Inferior não era primitiva, era funcional, econômica e profundamente ajustada ao ambiente. Vida social e vulnerabilidade permanente. Mesmo com essas melhorias, a vida do Homo erectus permanecia brutal. Pequenos grupos se deslocavam constantemente, seguindo cursos de rios e zonas ricas em recursos. A cooperação se tornava cada vez mais necessária. Vigiar predadores, dividir alimentos, proteger os mais jovens. Ainda não havia casas, vilas ou território fixo, mas já existia algo fundamental: pertencimento ao grupo. Esse vínculo social rudimentar foi uma das maiores conquistas evolutivas do período. No entanto, cada inverno rigoroso, cada seca prolongada, podia significar o fim de uma linhagem inteira. O Homo erectus não dominava a natureza, ele apenas começava a entender seus ritmos, sobrevivendo no limite entre a adaptação e o desaparecimento. Parte 3. Quando o fogo rompeu a escuridão, 1,2 a 800 mil anos atrás. O fogo como ruptura existencial. Entre 1,2 milhão e 800 mil anos atrás, algo profundamente transformador começa a ocorrer na experiência humana na China. O fogo deixa de ser apenas uma força temida da natureza e passa, lentamente, a ser integrado à vida cotidiana. Evidências arqueológicas em sítios como Xiaodu revelam vestígios de materiais queimados, sugerindo que o Homo erectus aprendeu a conservar e controlar o fogo, ainda que de forma irregular. Esse momento não foi uma revolução súbita, mas uma conquista frágil, constantemente ameaçada pelo vento, pela chuva e pela própria inexperiência humana. Mesmo assim, o fogo marcou uma ruptura existencial. Pela primeira vez, a noite deixava de ser um domínio absoluto do medo. Transformações no corpo, na dieta e no espaço vivido. O uso do fogo alterou profundamente a biologia e o comportamento dos grupos humanos. Cozinhar alimentos tornou-se mais digestivos, reduziu doenças e permitiu melhor aproveitamento energético, favorecendo cérebros maiores e corpos mais resistentes. O fogo também redefiniu o espaço habitado. Ao redor das fogueiras, surgem zonas de convivência, descanso e trabalho. Cabanas ainda não existiam, mas cavernas e abrigos naturais passaram a ser reutilizados com maior frequência. O território deixava de ser apenas atravessado e começava a ser lembrado, reconhecido como lugar de retorno. Cultura estável e memória coletiva. Apesar dessa transformação profunda, a tecnologia lítica permaneceu relativamente estável. As ferramentas não se tornaram mais belas ou complexas, mas mais confiáveis. Isso revela uma característica central do Paleolítico chinês: a persistência cultural. Conhecimentos eficazes eram preservados por centenas de milhares de anos, transmitidos por observação e prática, muito antes da linguagem simbólica plena. Cada fogueira acesa carregava não apenas calor, mas memória, o conhecimento de que aquele gesto havia funcionado antes. Assim, o fogo não apenas iluminou cavernas, mas começou a iluminar o caminho da continuidade humana no leste da Ásia. Parte 4. Zhoukoudian e o tempo profundo da permanência, 770 a 400 mil anos atrás. O cenário de Zhoukoudian. Próximo à atual Pequim, entre colinas calcárias e vales varridos por ventos frios, encontra-se o sítio de Zhoukoudian, um dos mais importantes da história da paleoantropologia mundial. Ocupado de forma intermitente entre cerca de 770 mil e 400 mil anos atrás, esse complexo de cavernas registra uma presença humana persistente ao longo de centenas de milhares de anos. Aqui viveram populações conhecidas como o Homem de Pequim, representantes de um Homo erectus tardio, profundamente adaptado às condições severas do norte da China. Zhoukoudian não foi um acampamento ocasional, mas um ponto de retorno constante, um local reconhecido e reutilizado por gerações sucessivas. Vida cotidiana, fogo e organização do espaço. As camadas arqueológicas de Zhoukoudian revelam muito mais do que ossos e pedras. Elas mostram padrões de ocupação. Fogueiras repetidamente acesas indicam controle do fogo mais regular, essencial para enfrentar os invernos rigorosos da região. Ossos de cervos, cavalos primitivos e outros herbívoros sugerem práticas de caça cada vez mais frequentes, ainda que perigosas. As ferramentas, embora simples, aparecem associadas a áreas específicas dentro da caverna,
sugerindo uma organização rudimentar do espaço. Zonas para preparar alimentos, descansar e descartar resíduos. Pela primeira vez na China paleolítica, vemos sinais claros de vida social estruturada. O significado humano da permanência. Os fósseis do homem de Pequim revelam corpos robustos, crânios espessos e cérebros maiores do que os de hominíneos anteriores. Essas características refletem tanto adaptação climática quanto uma longa história de sobrevivência em ambientes hostis. Ainda não há evidências claras de simbolismo, arte ou rituais funerários, mas a permanência prolongada em Zhoukoudia indica algo igualmente profundo: memória coletiva. Esses grupos sabiam onde retornar, quando retornar e por quê. O tempo, aqui, deixa de ser apenas sucessão de dias e passa a ser um ciclo reconhecido. Zhoukoudia representa um marco silencioso na história humana. O momento em que existir em um lugar por muito tempo tornou-se parte da estratégia de sobrevivência. Parte 5. Clima, pressão e transformação humana, 400 a 300 mil anos atrás. Um mundo em mudança violenta. Entre 400 e 300 mil anos atrás, a China paleolítica entra em um período de instabilidade climática profunda, marcado por glaciações mais longas e severas, alternadas com fases interglaciais curtas e imprevisíveis. O avanço do frio no norte e a reorganização dos regimes de chuva no sul transformaram paisagens inteiras, extinguindo espécies locais e forçando migrações constantes. Para os grupos humanos, cada mudança ambiental representava uma prova de resistência extrema. Regiões antes habitáveis tornaram-se inóspitas, e antigas rotas de sobrevivência precisaram ser abandonadas ou reinventadas. O clima passou a ser um agente direto de seleção, moldando corpos, comportamentos e culturas. Transição biológica e cultural lenta. Nesse contexto de pressão contínua, surgem na China populações humanas com características intermediárias entre o Homo erectus clássico e formas mais avançadas, muitas vezes associadas ao início do Paleolítico Médio. Esses hominíneos apresentavam cérebros maiores, maior flexibilidade comportamental e uma capacidade crescente de adaptação regional. As ferramentas de pedra tornam-se mais variadas e tecnicamente controladas, com raspadores, lascas mais padronizadas e maior eficiência funcional. Não se trata de uma revolução súbita, mas de uma transformação lenta, construída ao longo de milhares de gerações, onde pequenas melhorias acumuladas fizeram a diferença entre persistir e desaparecer. Organização social e consciência espacial. O uso do fogo já era generalizado, e os acampamentos passaram a apresentar uma organização mais clara do espaço. Áreas de trabalho, descanso e alimentação tornam-se distinguíveis nos sítios arqueológicos, sugerindo uma consciência social crescente. A cooperação tornou-se essencial não apenas para caçar, mas para enfrentar períodos prolongados de escassez. Crianças precisavam aprender rapidamente, e o conhecimento prático passou a ser transmitido com maior eficiência. Nesse período, a China paleolítica deixa de ser apenas um cenário de sobrevivência imediata e se transforma em um espaço de adaptação consciente, onde o humano começa a responder ao ambiente com planejamento, ainda que limitado. Parte 6. Muitas humanidades sob o mesmo céu, 300 a 200 mil anos atrás. Um mosaico humano no leste asiático. Entre 300 e 200 mil anos atrás, a China paleolítica não era habitada por uma única forma humana, mas por um verdadeiro mosaico de populações arcaicas. Registros fósseis e arqueológicos indicam a presença de grupos com variações anatômicas significativas entre si, refletindo longos períodos de isolamento regional, adaptações climáticas específicas e histórias evolutivas próprias. Alguns apresentavam traços mais próximos do Homo erectus tardio, enquanto outros exibiam características mais avançadas, aproximando-se do que mais tarde definiríamos como humanos modernos. A China, nesse período, não era uma rota de passagem, mas um espaço de permanência prolongada, onde diferentes humanidades coexistiam sob os mesmos céus instáveis do Pleistoceno. Convivência, adaptação e continuidade cultural. Essas populações não viviam isoladas em bolhas estanques. Evidências arqueológicas sugerem sobreposição territorial, uso compartilhado de recursos e, possivelmente, interações diretas entre grupos distintos. A tecnologia lítica reflete essa complexidade. Ferramentas mostram continuidade com tradições antigas, ao mesmo tempo em que incorporam inovações locais. O fogo era plenamente dominado, e estratégias de subsistência tornaram-se mais flexíveis, combinando caça, coleta intensiva e aproveitamento sazonal dos ambientes. A substituição de populações,
Quando ocorreu, foi gradual, marcada mais por absorção e transformação do que por extinções abruptas. Herança genética e significado histórico. Estudos genéticos modernos sugerem que algumas dessas populações arcaicas da China contribuíram, ainda que em pequena proporção, para o patrimônio genético de humanos atuais do leste asiático. Isso indica que a história humana na região não foi uma linha reta, mas uma trama complexa de encontros, cruzamentos e continuidades. Cada grupo deixou algo para trás, não apenas ossos e ferramentas, mas adaptações culturais e biológicas que moldariam gerações futuras. Esse período revela uma verdade fundamental da evolução humana. Não houve uma única humanidade, mas muitas, coexistindo, interagindo e desaparecendo lentamente, enquanto outras seguiam adiante. Parte 7. A chegada do Homo sapiens e o encontro de mundos, 120 a 60 mil anos atrás. Um novo humano entra em cena. Por volta de 120 mil anos atrás, uma nova forma humana começa a deixar sinais cada vez mais claros no território chinês: o Homo sapiens. Diferente das populações arcaicas que já habitavam a região, esses humanos modernos possuíam cérebros com organização mais complexa, maior capacidade simbólica e uma flexibilidade comportamental inédita. Sua chegada à China não foi um evento único nem rápido, ocorreu em múltiplas ondas migratórias, vindas principalmente do Sudeste Asiático e da Ásia Central, aproveitando períodos climáticos mais favoráveis. Durante dezenas de milhares de anos, Homo sapiens e humanos arcaicos coexistiram no mesmo espaço, compartilhando paisagens, recursos e, em alguns casos, destinos biológicos. Convivência prolongada e trocas silenciosas. Essa coexistência não deve ser imaginada como um confronto direto e constante, mas como um processo complexo de convivência, competição e assimilação gradual. Os primeiros Homo sapiens na China adotaram muitas tecnologias locais, utilizando ferramentas semelhantes às dos grupos arcaicos, o que demonstra uma fase inicial de adaptação cultural. Ao mesmo tempo, introduziram novas estratégias sociais, maior mobilidade, redes de contato mais amplas e uma comunicação mais eficiente. Evidências genéticas indicam que houve cruzamentos entre populações, resultando em uma herança compartilhada que ainda persiste nos humanos modernos do leste asiático. O início de uma transformação cognitiva. Ainda que as mudanças tecnológicas iniciais tenham sido discretas, algo profundo começava a se formar. A mente do Homo sapiens permitia maior capacidade de planejamento, imaginação e transmissão de conhecimento. Narrativas orais rudimentares, mitos iniciais e formas embrionárias de simbolismo provavelmente começaram a emergir, mesmo que não deixassem registros materiais claros. A China paleolítica tornava-se, assim, um espaço de transição cognitiva, onde o humano deixava de responder apenas ao presente imediato e passava a antecipar o futuro. Esse encontro de mundos não apagou instantaneamente as humanidades antigas, mas marcou o início de uma nova forma de estar no mundo. Parte 8. A Revolução Silenciosa do Paleolítico Superior, 50 mil anos atrás. Uma mudança que não foi apenas técnica. Por volta de 50 mil anos atrás, a China paleolítica entra em uma nova fase, tradicionalmente chamada de Paleolítico Superior, marcada não apenas por mudanças tecnológicas, mas por uma transformação profunda na maneira como os humanos se relacionavam consigo mesmos e com o mundo. Ferramentas de pedra tornam-se mais refinadas, com lâminas longas, pontas de projétil e instrumentos especializados, produzidos com técnicas mais controladas. Essas inovações não surgem isoladamente, elas refletem uma mente capaz de planejar etapas futuras, imaginar o uso final de um objeto antes mesmo de sua confecção. O Homo sapiens agora não apenas reage ao ambiente, ele o antecipa. Simbolismo, identidade e redes humanas. É nesse período que surgem, de forma inequívoca, os primeiros sinais de comportamento simbólico na China. Adornos pessoais feitos de ossos, dentes, pedras polidas e conchas indicam a construção de identidades sociais e pertencimento a grupos específicos. Esses objetos não tinham função prática direta, seu valor era simbólico, comunicando status, alianças ou crenças compartilhadas. Ao mesmo tempo, evidências de matérias-primas transportadas por longas distâncias revelam a existência de redes sociais amplas, conectando grupos separados por centenas de quilômetros. A humanidade tornava-se, pela primeira vez na região, uma teia de relações e não apenas um conjunto de sobreviventes isolados. Cultura como estratégia de sobrevivência. A cultura passa a desempenhar um papel central na adaptação humana.
Técnicas de caça tornam-se mais sofisticadas, com o uso de armas de arremesso e estratégias coletivas altamente coordenadas. O conhecimento é transmitido com maior precisão, reduzindo riscos e aumentando a eficiência. A infância se alonga, permitindo aprendizado prolongado, e os grupos tornam-se mais coesos. No Paleolítico Superior Chinês, a sobrevivência deixa de depender apenas da força física ou da resistência ao clima, e passa a ser sustentada por memória coletiva, comunicação simbólica e cooperação complexa. A revolução não foi explosiva, mas silenciosa e irreversível. Shuidongou, região do Rio Amarelo. O complexo arqueológico de Shuidongou, situado no norte da China, próximo ao curso superior do Rio Amarelo, é um dos sítios mais importantes para compreender a transição tecnológica do Paleolítico Médio para o Superior na Ásia Oriental. Com datações que chegam a 55 mil anos atrás, Shuidongou apresenta um sistema tecnológico completo e altamente estruturado, comparável em complexidade às indústrias europeias contemporâneas. As escavações revelaram um conjunto diversificado de lâminas, lâminas retocadas, núcleos preparados e ferramentas compostas, indicando cadeias operatórias bem definidas. Essa organização técnica demonstra não apenas habilidade manual, mas também transmissão cultural eficiente, sugerindo aprendizado sistemático entre gerações e uma forte coesão social. A importância de Shuidongou vai além de suas ferramentas. O sítio desafia diretamente a antiga visão de que a China teria experimentado um desenvolvimento tecnológico lento ou atrasado durante grande parte do Paleolítico. Pelo contrário, as evidências mostram que populações humanas na região estavam inovando, adaptando e respondendo ao ambiente com estratégias complexas, em sintonia com processos globais de evolução cultural. Xiaomabei, província de Hebei. O sítio arqueológico de Xiaomabei, localizado no norte da China, na atual província de Hebei, representa uma das descobertas mais reveladoras sobre o comportamento humano no Paleolítico Superior Inicial, com datações em torno de 40 mil anos antes do presente. Diferentemente de muitos sítios chineses anteriores, Xiaomabei não se encaixa perfeitamente em tradições tecnológicas já conhecidas, revelando um conjunto de inovações culturais inéditas para a região. Entre os achados mais significativos estão ferramentas de pedra altamente sofisticadas, produzidas com técnicas de lascamento refinadas e seleção criteriosa de matérias-primas. Essas ferramentas indicam planejamento prévio e domínio técnico avançado, sugerindo que os grupos humanos que ocuparam o local possuíam uma organização cognitiva e social mais complexa do que se supunha para o leste da Eurásia nesse período. Outro aspecto extraordinário de Xiaomabei é o uso intencional de pigmentos de ocre, alguns deles processados e possivelmente misturados com outros materiais. Esse comportamento vai além da mera funcionalidade e aponta para práticas simbólicas, como marcação corporal, decoração de objetos ou comunicação visual. A presença do ocre reforça a ideia de que o pensamento simbólico, frequentemente associado apenas à Europa do Paleolítico Superior, também estava emergindo de forma independente ou paralela no leste asiático. Parte 9. Sobreviver ao limite. O último máximo glacial, 26 a 19 mil anos atrás. Um mundo à beira do inabitável. Entre 26 e 19 mil anos atrás, durante o período conhecido como o último máximo glacial, a China enfrentou algumas das condições ambientais mais severas de toda sua história paleolítica. Vastíssimas áreas do norte tornaram-se estepes geladas, varridas por ventos cortantes, enquanto geleiras avançavam nas regiões montanhosas. A vegetação se retraiu, grandes animais migraram ou desapareceram, e os recursos tornaram-se escassos e imprevisíveis. Para os grupos humanos, cada deslocamento representava um risco calculado, cada decisão podia significar a sobrevivência ou o colapso completo do grupo. Esse foi o momento em que a presença humana na China foi levada ao limite absoluto. Inovação forçada e resiliência extrema. Diante dessas condições extremas, o Homo sapiens respondeu com uma explosão de soluções adaptativas. Roupas mais elaboradas, confeccionadas com peles cuidadosamente tratadas, permitiram a ocupação de regiões antes inalcançáveis. Abrigos tornaram-se mais estruturados, combinando cavernas com construções temporárias ao ar livre. Ferramentas microlíticas, pequenas e altamente eficientes, passaram a ser amplamente utilizadas, permitindo armas compostas mais leves e versáteis. A caça tornou-se altamente estratégica, focada em espécies específicas e sincronizada com ciclos sazonais. A sobrevivência já não era apenas resistência, era engenharia cultural aplicada à vida cotidiana. O triunfo da adaptação humana.
Apesar da brutalidade do clima, os humanos não apenas sobreviveram, eles permaneceram. O último máximo glacial provou que a adaptação cultural podia superar limites ambientais extremos. Grupos humanos aprenderam a antecipar escassez, armazenar recursos e reorganizar suas rotas de mobilidade conforme o avanço e recuo do gelo. A China paleolítica, nesse período, tornou-se um testemunho da capacidade humana de resistir àquilo que parecia inabitável. O frio não apagou a presença humana, ele a refinou. Cada inverno vencido consolidava uma certeza silenciosa. A humanidade havia se tornado uma força persistente na paisagem. Parte 10. O fim de um mundo antigo e o nascimento de outro, 15 a 12 mil anos atrás. O clima muda, o humano responde. Por volta de 15 mil anos atrás, o mundo entra em uma fase de aquecimento acelerado. As geleiras recuam, os regimes de chuva se reorganizam e novas paisagens surgem onde antes havia gelo e estepe árida. Na China, esse processo transforma profundamente os ambientes naturais, criando florestas mais densas, pântanos férteis e rios mais estáveis. Para as populações humanas, essas mudanças representaram tanto oportunidades quanto desafios. Estratégias de sobrevivência baseadas na caça de grandes animais tornaram-se menos eficazes, exigindo novas formas de interação com o ambiente. O Paleolítico, construído sobre mobilidade constante, começava a perder sua função original. Novas estratégias, novas relações com a natureza. Nesse contexto, observa-se um aumento significativo na coleta intensiva de plantas silvestres, no aproveitamento sistemático de sementes e na exploração de ambientes aquáticos. Ferramentas microlíticas tornam-se ainda mais comuns, permitindo maior precisão e eficiência em tarefas variadas. A mobilidade diminui gradualmente, e certos locais passam a ser ocupados de forma mais prolongada. Embora ainda não se possa falar em agricultura plena, as bases do comportamento sedentário começam a se formar. A relação entre humanos e natureza deixa de ser exclusivamente predatória e passa a ser observacional, planejada e repetitiva, um passo essencial rumo ao Neolítico chinês. O legado do Paleolítico chinês. O fim do Paleolítico na China não ocorre como um colapso, mas como uma transformação silenciosa. Milhões de anos de adaptação, sofrimento e aprendizado moldaram corpos, mentes e culturas capazes de sustentar sociedades cada vez mais complexas. O conhecimento profundo do território, a memória coletiva transmitida entre gerações e a capacidade de responder criativamente às mudanças ambientais tornaram-se o verdadeiro legado desse período. Quando surgem as primeiras comunidades neolíticas, elas não nascem do nada, emergem sobre os alicerces construídos ao longo do Paleolítico. Assim termina um mundo antigo, não apagado pela história, mas incorporado a tudo o que viria depois. A pré-história da humanidade é fascinante. E a China possui uma história rica e diversa. O que você achou deste vídeo? Compartilhe conosco fatos e opiniões sobre o tema. Gratidão, e até mais!